Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse início de mês, em que esse dia já se aproxima da Páscoa, quando nós estaremos celebrando a vida de Jesus, o ministério de Jesus, sua morte, acima de tudo, sua ressurreição. Eu fiz questão então de começar esse mês falando exatamente sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o presente que nos conduz, é o presente que nos anima, é o presente que nos encoraja, é o presente que nos iguala e, acima de tudo, que nos abre portas para que nós possamos ficar pertinho, coladinho, unido com o nosso Deus. Nossa comunhão, nossa caminhada e, acima de tudo, nossa convivência com Ele. O Deus Emanuel, Deus conosco, fiel em todas as suas promessas, cumprindo uma após outra, e que nos dá essa coragem para continuarmos olhando para Ele, Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 15, quando nós vamos encontrar aqui a melhor das parábolas para falar sobre essa graça que Deus derrama sobre todos nós. Diz assim: porque o reino de Deus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou um homem bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A parábola dos trabalhadores é encontrada somente em Mateus. Jesus ilustrou como e por que o último pôde vir a ser o primeiro. Tudo que Deus tem feito pela humanidade é graça. Ninguém merece seu favor e Ele nunca está em dívida para conosco. Deus é soberano, está no poder. Classificação melhor, posição e recompensa pertencem a Ele para dar a quem escolher.
Essa parábola ilustra dois outros pontos: a preocupação de Deus com muitas outras coisas além da quantidade de trabalho realizado, e a raiva de algumas pessoas contra Deus por ser generoso para com alguns e apenas justo com elas. Quero falar aqui sobre essa ida dele várias vezes pela madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, já às 5. E em todos esses horários ele chamou pessoas para que viessem trabalhar na vinha, e quando chegou ao final do dia que o pagamento começou a ser efetuado, a orientação ao administrador é que os últimos começassem a receber o mesmo valor dos que tinham começado nas primeiras horas. Ao que aqueles primeiros começaram a murmurar. Os que não confiaram na bondade do patrão e quiseram se garantir, não ficaram satisfeitos. Nosso olhar não suporta a bondade de Deus. Olhamos a partir dos nossos próprios interesses e queremos ser o padrão. Temos a tendência de nos compararmos, misturando pesos e medidas humanas e finitas para analisar questões infinitas. Que Deus nos ajude a deixar Deus ser Deus e a não querer julgar suas ações com nossas medidas finitas. Também quero falar aqui ainda dentro dessa questão da murmuração, quando eles disseram, mas você os igualou a nós. Uma das coisas mais incômodas do reino de Deus é a forma como ele coloca todos nós como iguais, não importa nosso país, sexo, idade, história, educação ou condição financeira. É extraordinário isso, olharmos para a forma como Deus conduz o seu reino, como ele conduz a distribuição dos seus dons, como ele faz de acordo com a sua eterna vontade. Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz como ele quer. E nós precisamos então andar no ritmo da graça, a graça do reino e a graça daquele que é o dono do reino, é o nosso Deus. Quero falar ainda sobre os últimos serão os primeiros, é como termina a parábola no versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. O fato dos últimos receberem em primeiro lugar mostra que os judeus, os primeiros a receber a chamada divina, não seriam os primeiros a receber o galardão final, pois a salvação não vem da herança racial nem humano, mas da generosidade e graça divina. Do mesmo modo, a salvação em si é algo tão precioso que não existe salvação de primeira classe distinta de alguma outra classe inferior de salvação. Ninguém tem o direito de reclamar contra Deus. Ele é soberano em todas as suas decisões. Tudo depende de Deus e não de força ou de obra humana. E com essa grande lição, nós iniciamos agora as reflexões que nos levarão para as reflexões da Páscoa e também da grande vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o legalismo, sobre a dureza de coração e, acima de tudo, para podermos acolher, entender, receber a graça do nosso Deus. Que Deus nos ajude, nos conduza de forma graciosa, preciosa, maravilhosa. Que Deus receba toda a honra, glória e louvor do seu povo em toda a terra. Amém.